Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e esse é um vídeo especial que a gente está fazendo aqui pelo Dia da Independência, que é agora, quarta-feira, dia 7. Estamos comemorando 200 anos da independência do Brasil, né? E eu estou aqui utilizando a camisa da seleção para parodiar, né, essa a absorção, né, que os bolsominions fizeram da camisa da CBF, né, tá trazendo ela para uma perspectiva mais à esquerda moderada, e também para fazer uma reflexão aqui sobre o Brasil que busque desentupir os labirintos, né, desse fenômeno que é o Brasil, ou seja, trazer mais reflexões aqui, ampliar o pensamento sobre o Brasil e a independência. E aí a gente começa falando já sobre essa questão da independência, né? Porque o que é exatamente o processo de independência? É o processo que transforma o país de colônia em um país autônomo, né? Agora fica a pergunta, a gente realmente se transformou num país autônomo naquele momento da independência em 1822? A maior parte dos dados que a gente tem mostra que não, né? Na verdade, houve um problema de Portugal com a França, né? E aí a família portuguesa veio para cá, quer dizer, mudou o império para cá e, na verdade, sustentou o esquema imperial, a escravidão continuou, enfim, a imprensa, por exemplo, na época era quase toda régia, né? Então, quer dizer, não houve de fato um processo de ampliação aí de transformação da sociedade no sentido amplo, né? Os poderes continuaram mais ou menos os mesmos, né? Os privilégios também mais ou menos os mesmos, e a sociedade não caminhou exatamente num sentido amplo. Existem vários livros que falam sobre essa época, né? Vamos começar citando aqui esse do Laurentino Gomes, que é o 1822, esse eu não li ainda, está aqui na minha lista, né? Esse aqui do Carlos Eduardo Novaes e o César Lobo, que é o História do Brasil para Principiantes, que é bem interessante porque ele vem também com várias caricaturas, várias ilustrações, né? E tem um capítulo aqui, o capítulo 7, exatamente fala sobre a independência do Brasil, né, na página 122. E cito também esse livraço do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que eu já falei dele também em outros vídeos aqui, né? Enfim, tem outros livros também muito importantes, né, na história do Brasil que eu não vou mostrar aqui porque eu não tenho em papel, só em PDF. Por exemplo, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, mas nós vamos falar um pouquinho sobre eles também aqui no decorrer do vídeo, tá? O fato é o seguinte, né? O que eu separei para falar aqui com vocês foi um pouquinho sobre o século XIX, no início aqui do vídeo, né? Para a gente poder chegar no bolsonarismo, tá? No final do vídeo. E fazer também uma espécie de ponte para os próximos vídeos que eu vou fazer, que vão ser sobre o fenômeno do bolsonarismo. E, enfim, várias características que a gente vai fazer aqui, só um passando no vídeo de hoje, vão surgir nesses próximos vídeos de maneira mais efetiva, tá? Então, o que foi o século XIX em relação a essa questão da independência de 1822, né? O século XIX começou a se desenvolver a partir desse evento da independência, com vários grupos tentando construir uma ideia de Brasil, de país, né? O que é o Brasil? Já que a gente virou independente, então o que é isso aqui? O que é o Brasil, né? E aí, em 1836, ou seja, 14 anos depois da independência, surge o movimento romântico, né? O romantismo brasileiro, que começa a defender, né, a nossa natureza local, o indígena como sendo a grande figura brasileira de fato, porque é o que já estava aqui antes, né? Então tem essa questão aí, os românticos brasileiros começam a ponderar o papel e a importância do indígena, né, em oposição de fato aos portugueses. E ao mesmo tempo começa a surgir aqui também um certo positivismo cientificista de base iluminista, mas também monarquista, que se configura num instituto chamado IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que surge aqui em 1838, portanto 2 anos depois do início do romantismo, né? Esse IHGB, na verdade, ele nasce com o objetivo de estudar, a partir daquilo que se caracterizava como parâmetro científico na época,
as características do que seria ser brasileiro, né, e encaminhamentos desses estudos para o futuro, no sentido mesmo de tentar definir aonde que a gente ia parar como país a partir daquele enquadramento ali que estava sendo feito. E aí começam a surgir as teses racialistas de que, né, a mestiçagem era o atraso do Brasil, vários nomes ali que são muito conhecidos da gente hoje em dia, né? Volmartius, enfim, o Vanhargen, né, que inclusive é uma praça aqui perto, que é a Praça Vanhargen, são estudiosos da época que o Conde de Gobineau também, né, enfim, são várias figuras que estudavam ali o Brasil e sugeriam que a mestiçagem era um problema, né? Alguns sugeriam que tinha que separar todo mundo, né, os brancos dos negros e dos indígenas, e outros diziam que tinha que haver um processo de miscigenação, mas com vistas a embranquecer os negros e os indígenas para que eles evoluíssem como pessoas. Olha só o absurdo, né? E, enfim, né, essa parte do romantismo brasileiro, por exemplo, está muito bem destacada pelo Antônio Cândido nesse livro aqui, Literatura e Sociedade, tá? Quem quiser acessar isso, especialmente aqui no capítulo 5, né, Letras e Ideias no Período Colonial, tá? E aí tem um livrinho aqui, a gente faz um en passant, porque isso vai, quer dizer, faz um cortezinho aqui, porque esse movimento aí vai, que sim, é importante dizer também o seguinte, né, é interessante perceber que esses movimentos, né, o romantismo que defendia o índio, o indígena, negava radicalmente os portugueses, e o movimento positivista brasileiro negava radicalmente os negros e os indígenas como figuras brasileiras. Só que os três são figuras brasileiras, que estavam aqui naquele momento, estavam ali, né, enfim, se relacionando das mais variadas formas e com as mais variadas maneiras, com as mais variadas formas de opressão também, né? E aí a gente faz um corte, porque isso vai desembocar na República, né, em 1889, mas vamos fazer um corte aqui, porque tem um livrinho interessante que eu achei aqui nos meus alfarrábios, né, ou melhor, nos meus guardados aqui, né, que é o Próximos 500, as perguntas que o Brasil vai ter que responder. Esse livro aqui foi lançado no ano 2000, né, por conta do aniversário de 500 anos do descobrimento, ou do achamento do Brasil, né? E é interessante ver as perguntas que tem aqui, porque olha só, né, tem vários pensadores interessantes aqui da cena brasileira, né? Enfim, o Jurandir Freire Costa, o Paulo Lins, né, o Cacá Diegues, a Luísa Buarque de Holanda, enfim. E aí tem algumas perguntas que a gente já pode começar a responder, né, 22 anos depois. Uma delas é, por exemplo, a Amazônia vai virar sertão? Tragédia ambiental em 2 atos. Parece que está caminhando para isso, né? Se a gente não conseguir se livrar do bolsonarismo, tudo indica que a Amazônia vai chegar lá e vai acabar virando sertão, né? Uma outra pergunta aqui, o Brasil vai ficar mais violento? Parece que está ficando também, né? Isso também tem muito conexão com o bolsonarismo, né? Uma outra pergunta, o Brasil será um país evangélico, né? E o próximo presidente vai ser mulato evangélico, né? Não exatamente mulato, mas a gente tem uma figura na presidência hoje que é um sujeito, quase que um fanático religioso, né? Deus acima de tudo, ele bota a religião na frente de tudo na hora de discutir as coisas, enfim, né? Então essas perguntas que estavam sendo feitas no ano 2000, meio que hoje a gente já pode responder que tem um encaminhamento que não é muito agradável nesse sentido, nem do avanço do fanatismo religioso, do avanço da violência e do avanço do desmatamento, né? O que mostra que a gente está muito longe ainda de uma independência no sentido amplo da palavra, né, nesses contextos aí. E aí tem uma questão que é interessante para a gente pensar, porque, né, quando se fala em 200 anos da independência, a gente está falando de uma data, né, que é justamente o dia 7 de setembro de 1822. Agora, essa coisa das datas é muito interessante, porque isso é utilizado de várias formas por vários autores diferentes, né? Então, a gente poderia dizer o seguinte, o Brasil realmente começa com o descobrimento ou o achamento, né? Tá aqui a carta do Pero Vaz de Caminha, né? No ano de 1500, ou ele começa, na verdade, no ano de 1822, voltando aqui ao Laurentino Gomes, né? Há 200 anos atrás, né? Há 200 anos, enfim, né?
ou ele começa no dia 15 de novembro de 1889, quando nós temos a República, né, a proclamação da República. E aí nós temos, na verdade, não 200 anos, mas porque a proclamação da República é, na verdade, a transformação do Brasil de um país monarquista, né, com um imperador, etc. e tal, numa república, onde passa a haver eleições e tudo mais, né? Então, a partir dali, a gente tem uma modificação, né? Quer dizer, o Brasil deixa de ser uma espécie de colônia efetiva naquele momento, né? E aí, isso resume a história, né? O Oswald de Andrade acha que não, né? O Oswald de Andrade acha que não. A gente está aqui com, né, o Antropofagia hoje, que é esse trabalho brilhante aqui do João César de Castro Rocha, e ele aqui tem os textos do Oswald também, e o Oswald, o manifesto da antropofagia, porque o Oswald, né, cria esse manifesto da antropofagia que é para sugerir a antropofagia como a grande característica do Brasil, e ao mesmo tempo uma estética e uma política de fato, né, uma postura política que que passasse a ser aquela de se relacionar com o que vem de fora de uma maneira não colonizada, né? Justamente o contrário, a gente passar a devorar o que vem de fora e transformar numa outra coisa aqui a partir dos nossos parâmetros e do nosso contexto, né? E é interessante que ele pega essa data do descobrimento, enfim, da criação do Brasil, do nascimento do Brasil, e desloca, né? Ele cria uma data dele, que é o ano de 1554, né? E aí ele data o manifesto da antropofagia de 1928, mas ele diz no final o seguinte, ele diz, né, Oswald de Andrade ele assina em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha, que foi um bispo devorado por índios canibais, né, no ano de 1554. Quer dizer, isso foi o nascimento dessa estética da antropofagia. É claro que é um deboche dele ali, mas é um deboche sério, né? Como diz o Agamben, é uma paródia séria, né? Porque ele está ali, na verdade, tentando mostrar o seguinte, o Brasil não começou inventado pelos colonizadores, né? A gente precisa, na verdade, abandonar essa posição de colonizado e tentar construir o nosso próprio caminho. E por isso ele desloca, inclusive, a data do nascimento do país, né? E a antropofagia é, de certa forma, também uma estética de independência, né? Talvez muito maior do que a do ano de 1822, né? E a gente tem, na verdade, um marco esse ano também, que são os 100 anos da Semana de Arte Moderna. A gente fez 3 vídeos aqui sobre isso, em fevereiro, né? Que é também uma espécie de postura de independência, né? Quer dizer, a arte moderna brasileira, a Semana de Arte Moderna, era exatamente uma espécie de prévia dessa lógica da antropofagia que vai surgir em 1928. E essa postura dos brasileiros, dos artistas brasileiros, de buscar o que estava lá fora nas vanguardas e trazer para cá e retransformar a partir de uma lógica mesclada, né, com o nosso contexto, já era uma postura uma tentativa mesmo de gerar uma independência efetiva e não apenas uma independência formal, que é essa das datas de 1822, 1889, com a República, etc. Né? Então, enfim, essa postura do Oswald é muito interessante. É a mesma postura do Macunaíma, né? Do Mário de Andrade, está aqui, né? Que vai surgir mais ou menos na mesma época. Tá? Agora, é interessante que, por exemplo, a Pascale Casanova, nesse livro brilhante aqui, que eu já falei várias vezes, fiz até um vídeo só sobre ele, que é o República Mundial das Letras, no capítulo onde ela fala sobre o Macunaíma, que está na página 343, ela intitula de Macunaíma o Anti-Camões, né? E é interessante porque, de fato, é uma tentativa de se desvencilhar, né, da tutela de Portugal. Porém, eu não diria que é exatamente um anti-Camões o Macunaíma, porque o Macunaíma é uma espécie de figura radicalmente mestiça, né? E que abarca ali inclusive o Camões, porque a própria Carta das Icamiabas, ainda que seja um capítulo ali meio que irônico, né, tá ali presente naquele contexto, como quem diz, né, isso aqui também faz parte do contexto aqui, né, tá dentro ainda que a gente esteja aqui fazendo uma ironia, mas é uma lógica, né, algo inclusiva também nesse sentido, né, porque é incluir pela ironia.
Então, enfim, eu diria que o Macunaíma não é exatamente um anti-Camões, ele é uma mescla, né, de várias formas ali, discursivas e culturais, enfim, né? E essa questão da mescla, né, vamos ver o tempo aqui, essa questão da mescla, ela aparece radicalmente no Gilberto Freire, né, no Casagrande Senzala, e na obra do Gilberto Freire, que sugere a mestiçagem como a nossa grande característica, né? Eu não tenho, então, o livro aqui físico, né, eu só tenho ele em PDF, mas tem esse livro muito interessante aqui, que é organizado pelo Luiz Bernardo Pericaz e o Lincoln Seco, Intérpretes do Brasil, Clássicos Rebeldes e Renegados. Tá? E tem um capítulo muito interessante sobre o Gilberto Freire aqui, que está assinado pelo Mário Hélio Gomes de Lima. Tá? E esse livro é bem interessante porque ele fala bastante disso, de como essa ideia da mestiçagem é defendida pelo Gilberto Freire. E ela muitas vezes é mal interpretada, né? Porque tem gente que considera que a defesa que o Gilberto Freire faz da mestiçagem é uma espécie de mito, né? Não, criou um mito da democracia racial, como se no Brasil não houvesse racismo. Só que as ideias do Gilberto Freire não são exatamente apenas no sentido de olhar para as relações raciais de uma maneira inocente. Não, ele está sugerindo ali duas coisas, me parece, que muito importantes para a gente entender o que é o Brasil, né? A primeira delas é que a gente é de fato um povo mestiço, a gente é de fato um cruzamento de várias raças, de várias culturas, o que é mais amplo ainda, né? E também essa mestiçagem ela é interessante do ponto de vista de uma proposta de país, de uma proposta de mundo, né? Porque ela é radicalmente inclusiva no sentido de ampliar aí o respeito à diferença, o convívio entre as diferenças e tudo que envolve essa questão, né? E que é radicalmente oposta, essa proposta, né? Radicalmente oposta à maneira de ser dos bolsonaristas mais radicais, do Bolsonaro, enfim, dessas pessoas mais violentas aí. E a gente tem visto aí, né, como um deslocamento daquela pergunta aqui de 22 anos atrás, uma escalada da violência com armamento, acho que cada vez, né, mais gente armada e tal, enfim. E isso é um problema sério e que vai contra, né, essa tendência que a gente tem de mestiçar aqui as culturas e ampliar o contato entre as diferenças, tá? Ainda nessa questão, existe um exemplo muito interessante no Brasil e que também é importante para desenhar o que é a independência do Brasil, que é o futebol, né? E o José Miguel Wisnik tem esse livro aqui genial, que eu já citei aqui várias vezes, né, que é o Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, que faz uma análise sobre tudo isso que eu estou falando aqui, conectado com o futebol e mais um monte de outras coisas, né? É um livro brilhante e ele fala justamente sobre essa questão do Gilberto Freire em vários trechos, especialmente aqui na página 244. E aí eu vou ler um trechinho que é interessante para a gente fechar aqui esse ponto e caminhar para o final do vídeo. Ele diz: no entanto, o mais importante na formulação de Gilberto Freire, a meu ver, é que ela toca conscientemente ou não no ponto nevrálgico, segundo o qual os fracassos e as realizações brasileiras, que se dão sobretudo em certos campos da cultura, fazem parte de um só processo, cuja dissociação interna resiste desafiadoramente como enigma. Nesse caso, o futebol não é apenas a ocasião para estudar a sociedade à sua volta, mas um dos elementos nucleares nos quais pode-se ler, num nível não verbal, o fato irrebatível de que o Brasil é uma droga, em toda a potência ambivalente da expressão, a substância não substancial que se caracteriza por ser ao mesmo tempo mortífera e salvadora, redentora e destrutiva, dividindo-se e repondo-se sem se decidir entre essas faces opostas, né? Então, ele fala que, né, enfim, várias coisas nesse trecho, a gente pode ler vários detalhes interessantes aqui, mas essa coisa do fracasso, da realização, no futebol isso se caracteriza de uma forma muito curiosa, porque é uma espécie de faca de dois legumes, né? Por um lado, o futebol foi de fato uma grande antropofagia que o Brasil fez, né? Devorando uma invenção que não foi nossa, foi dos ingleses, né? E transformando numa coisa radicalmente brasileira, que é o futebol, né? O futebol brasileiro, com o drible, enfim, o craque, né? Essa coisa do improviso, enfim. E o sucesso que a gente faz aí, né, desde sempre no futebol, mostra bem isso, né? Por outro lado, existe uma certa faceta meio problemática do futebol. Isso é uma opinião minha, né, uma perspectiva minha aqui. Porque esse sucesso que o futebol tem,
ele está muito retratado no sucesso de negros e pobres que conseguem alçar um crescimento social, econômico, social por conta do futebol. Só que isso cria uma espécie de ilusão ali, né? Que é exatamente a ilusão da meritocracia neoliberal que a gente vive hoje. Que é de que, não, tá vendo como é que o cara, né, se quiser, ele chega lá. O Pelé chegou, né? É negro, mas chegou lá, né? O Garrincha, né, e tal. O Garrincha nem tanto, que é uma história mais problemática, mas o Pelé, enfim, o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, enfim, né, vários jogadores que são mestiços e negros chegaram lá, e aí isso cria aquela ideia de que, não, então tá vendo como é que todo mundo pode chegar. O cara chegou, tipo, nasceu na favela, mas ele, né, virou milionário. Então, quer dizer, então o futebol é esse veneno remédio mesmo, né, essa faca de dois legumes. Porque, por um lado, ele de fato ele é um exemplo do quanto que o Brasil tem essa capacidade de devorar outras coisas, né? E transformar numa terceira coisa recontextualizada e tudo mais, mas ele também contribui para um certo olhar ingênuo para o racismo, para a desigualdade econômica, né? Para a falência, ou enfim, para o fracasso das políticas públicas, para uma espécie de, né, de denegação que a gente fica, né, sustentando para não melhorar a saúde pública, a educação pública de base, etc, etc, etc. Então o futebol é essa faca de dois legumes que também a gente tem que pensar. E no que diz respeito à questão da independência propriamente dita, né, vamos ver o tempo aqui, o Nelson Rodrigues, né, é um craque nesse sentido, porque ele percebeu ali a questão do complexo de vira-lata, que ele chamou de complexo de vira-lata. Eu prefiro a expressão complexo de poodle, né? Já falei aqui, porque o vira-lata é um cachorro muito esperto. Mas, enfim, ele percebeu isso e ele escreveu, né, que a gente ia conseguir superar isso. Porque o que é o complexo de vira-lata que ele está falando? Não é outra coisa senão essa postura do colonizado, né? É aquela figura que olha para o, né, primeiro mundo, para os países do centro do poder e diz, caramba, né, eles são os melhores e a gente aqui é um bando de ferrado, né, que nunca vai chegar lá. E o Nelson ponderou em várias crônicas, está aqui o livro dele, A Pátria em Chuteiras, que eu tenho aqui, já mostrei também várias vezes. Ele pondera na Copa de 58, quando o Brasil vence a Copa de 58, no dia 29 de junho de 1958, que o Brasil tinha finalmente deixado de ser vira-lata, né? Então, quer dizer, de repente o Nelson Rodrigues diria que a nossa data da independência seria de fato dia 29 de junho de 1958, né? 1958, no dia da vitória contra a Suécia, lá na Copa da Suécia. Quer dizer, então a gente estaria fazendo aí, não sei, né, 42 com 22, né, de repente 64 anos de independência, né, se fosse o caso do Nelson. Mas aí numa crônica de 66 ele já diz que a gente voltou a ser vira-lata aqui, né, nessa mesmo, porque o Brasil perdeu a Copa e tal, então enfim. E a gente fica oscilando, na verdade, entre essas posições, né, do complexo vira-lata e do vira-lata complexo, que é o oposto, que foi o tema da minha dissertação de mestrado também, que é isso, né, a gente fica sempre entre o colonizado e o independente, né, oscilando o tempo inteiro em relação a isso. E aí tem várias outras, né, questões aqui, não vai dar tempo de falar tudo, né, mas na cultura a gente também, né, foi caminhando, na arte, na cultura a gente foi caminhando também, e a obra do Caetano Veloso também é um grande exemplo disso, tá aqui o Verdade Tropical, porque a Tropicália do Caetano Veloso é de fato uma espécie de manifestação dessa lógica que o Gilberto Freire está ponderando ali na obra dele, da mestiçagem, e também da antropofagia do Oswald de Andrade na música e, enfim, de maneira mais ampla na própria cultura brasileira, né? Porque essa postura de devorar, né, o que vem de fora, o rock and roll, a pop art, enfim, e a própria mídia de massa e tudo mais, e retransformar isso em outras coisas, né, recontextualizadas a partir do olhar dos tropicalistas, né? Então, enfim, essa lógica do Caetano também, a Tropicália, de certa forma, também é uma espécie de busca por uma independência brasileira, né? E aí existem outras questões, né? Por exemplo, né, a questão da corrupção, né? Tem um capítulo aqui nesse livro do Roberto da Mata que fala sobre o jeitinho brasileiro, o que faz o Brasil Brasil. A questão da corrupção, eu vou tratar dela também no próximo vídeo aqui, num dos próximos vídeos sobre o Bolsonaro, mas é uma questão que me parece que atrapalha mais do que ajuda, né? Porque ela é muitas vezes colocada ali numa espécie de
né, de patamar número 1, como se fosse o grande problema do Brasil, e isso atrapalha pensar outras questões, porque a gente fica preso nisso aí e muitas vezes considerando, porque na verdade é um problema sem solução, né? Não existe solução para a corrupção. Existe investigação, você criar projetos que investiguem e minimizem a questão. Mas acabar com a corrupção é impossível, porque isso tem a ver com o ser humano, né? E aí você eleger a corrupção como um problema, muitas vezes atrapalha você a pensar outras coisas. Você fica preso naquilo ali e às vezes perde 2 horas pensando naquilo quando podia estar pensando em coisas muito mais importantes, né? Então, vamos ver o tempo aqui. E outro evento importante que também tem a ver com a independência do Brasil é a Constituição de 1988. Está aqui, né? O livro da Constituição também é um ponto aí de independência, porque a gente estava se livrando da ditadura militar e voltando a ser um país democrático, um país, né, republicano. E aí, para finalizar, a gente tem, né, o que a gente vive hoje, que é o bolsonarismo, né, que é, de certa forma, uma mistura meio esquisita ali entre um conservadorismo estranho e violento, com um neoliberalismo também muito oportunista, né, que se aproveitou do crescimento do Bolsonaro ali com, né, uma parcela conservadora do Brasil para poder colocar um sujeito como Paulo Guedes ali no poder do Brasil, porque é ele que está mandando mesmo, e, enfim, e fazer passar uma série de coisas aí. O próprio Temer, né, o golpe contra Dilma foi isso também, colocar o Temer ali, depois o Bolsonaro, enfim, tirar o Lula, e aí, né, a reforma trabalhista que tirou direitos, enfim, né, a modificação da política do petróleo. A gente vai falar disso tudo também nos próximos vídeos. Mas o fato é que isso vem, de certa forma, de uma elite do atraso. Então, o livro do G.S. Souza é importante também para pensar a nossa independência aqui nesse contexto, tá? E essa elite do atraso é a elite que foi desmontando, né, o Estado e desmontando todas as, enfim, as possibilidades de políticas públicas ali nos últimos anos, desde o golpe até hoje. Tem mais 2 livrinhos aqui interessantes nesse sentido. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Esse livro Desmonte da Nação em Dados, do Ivo Lesbalpin e do Ademar Mineiro, que fala sobre a mitologia neoliberal, enfim, né, é bem interessante esse livro também. E o Privataria Tucana, do Amaury Ribeiro Júnior, que conta todos os crimes cometidos pelo governo FHC no âmbito lá das privatizações, enfim, tudo mais. Tá? É um livro bem importante também aí para poder falar de um foco nosso de discussão para poder pensar a independência do Brasil. Tá? No polo oposto a isso, existe o projeto da esquerda moderada, que é o Lula e o Ciro Gomes. Né? Então está aqui o livro do Ciro, que é o Projeto Nacional O Dever da Esperança, que é de fato, de certa forma, um projeto e uma proposta, né, de independência do Brasil, de fato, porque para atingir esse grau efetivo de independência a gente tem que chegar num âmbito de reindustrializar o país, começar a buscar, né, fazer a antropofagia, como o Ciro Gomes aqui nesse livro, ele faz uma antropofagia das propostas e das experiências econômicas da Europa e do Sudeste Asiático de uma forma muito inteligente para poder pensar o Estado brasileiro e como que a gente pode ampliar aí essa independência efetiva no nível estatal, no nível governamental, políticas públicas e etc. Né? Então, enfim, é uma mescla interessante e eu acho que é isso, né? A gente tem que tentar mesclar, para a gente chegar num ponto de independência efetiva, a gente tem que tentar mesclar essa lógica da cultura e da arte que a gente já tem, do futebol, enfim, né? Ou seja, o que o Nelson Rodrigues pondera, o que o Caetano pondera, o que o Oswald pondera, o que o Darcy Ribeiro pondera, com o que o Ciro está colocando aqui nesse livro no que diz respeito ao Estado brasileiro. Né? E aí isso fica uma coisa que eu chamo, vamos ver aqui, para fechar de fato o vídeo e dar a minha contribuição aqui para essa questão da independência, né? Eu acho que a gente tem que chegar numa espécie de nacionalismo cosmopolita, certo? Que é justamente isso, quer dizer, essa postura de defender o Estado brasileiro como produtor de políticas públicas que minimizem as desigualdades econômicas e que criem uma atmosfera social mais inclusiva e ao mesmo tempo mais pacífica, né? A partir de uma série de questões que a gente vai discutir nos próximos vídeos aqui, quando eu vou fazer o dicionário anti-Bolsonaro, né? Mesclado com uma lógica também, com a manutenção de uma lógica cosmopolita, que é essa da Tropicália do Caetano, né, e da antropofagia do Oswald, que é uma lógica de fato de uma globalização, mas com um pé no chão aqui, a gente entendendo que o Brasil
é um local, ele precisa ser, né, observado aqui na sua inteireza, aqui nos seus problemas, para a gente resolver esse dilema que o Wisnik pondera muito bem no livro dele, que é o veneno-remédio, né? Não é exatamente resolver completamente o dilema, porque isso não existe, né? Os problemas sempre aparecem e tal, mas é resolver esse impasse que a gente tem, né? A gente só caminha na cultura, não caminha na política, enfim. Então, quer dizer, é tentar fazer as duas coisas caminharem. E eu deixo aqui como duas últimas referências, tá? O livro do Milton Santos, que é uma grande figura também do pensamento brasileiro, por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, tá? E esse livro do Stuart Hall, que é a identidade cultural na pós-modernidade, também é interessante porque ele fala dessa coisa das culturas múltiplas, né, híbridas, enfim, é um pouco isso, né? A gente é um pouco português, um pouco indígena, um pouco negro e um pouco todo mundo, né? Porque é assim que a gente tem que pensar para poder atingir de fato um grau de independência que mereça esse nome. Beleza, pessoal? Então, um bom feriado para vocês e a gente se vê no próximo vídeo aí para falar sobre a questão do governo Bolsonaro. Beleza? Grande abraço aí e até lá. Valeu!